nota 2, desde que você faça uma análise. Mas só qual que é o problema, Surmani? Hoje, o cara que é análise e desempenho, ele fica aqui, ó. Computador. É ótimo. O dia inteiro, scout. E o cara não vai, como era antigamente, que podem me chamar de saudosista e de retrógrado, mas dane-se. Vá ver um jogo. Viaja, vá ver o cara em campo. A movimentação, porque pegar DVD de gols é fácil. Eu quero ver em campo. Mas nem isso estão fazendo mais. Agora é tudo baseado em números. E no empresário. O futebol era muito melhor na época que você tinha o olheiro. Você tinha lá o Facincani que tava lá no Equador. Vou ficar um mês aqui. Não, você mora lá. Você acompanha, aí você liga pro cara, você confia no Facincani. Claro. Que ele tem um olhar, tem um faro muito bom. Ele liga pra você, escuta, tem um cara aqui chamado Cano. Esse cara é bom. Tem quantos anos? 32. Pô, mas 30... Pode contar, não vai pagar muito. Pode pegar que vai dar certo aí. Por duas temporadas te entrega. Os caras não tiram a bunda da cadeira. Fica olhando o jogo pelo computador. E acho que vem tudo. Porque o atleta não é só o jogo. E não é a câmera. É tudo. Exato. Como é que ele se comporta depois? Você vê o Santos, por exemplo, tá tentando vender o Soteldo desesperadamente pro Grêmio. Por 5 milhões de dólares. O Grêmio fala assim, sei, cara, porque o cara é problema. O cara é problema fora de campo. Vai viajar, não volta na data combinada, quebra na noite, não sei se é o caso, só dizendo assim, né? Não paga o supermercado, sei lá, é problema. Você tem que olhar o extra-campo também. Não é só a bola rolando. E isso o olheiro te dizia. O olheiro, lembra? Era sempre um sujeito de mais experiência. O Santos era um cara chamado Ernesto Marques. O cara ele pegou vários jogadores pro Santos na época do Pelé. Vários jogadores. Entre eles o Dedé Bellarmino. Eu não sei se era parente dele, não me lembro. Que um baita jogador. Sempre tinha um olheirozinho que era um Era o cara que tava lá que jogou bola, no interior do Maranhão. Lá, tá acompanhando tudo, tá vendo? É esse cara. Você ia na copinha, os caras estavam sentados na Exato. Tá com o bonezinho dele lá, mascando com fumo de corda, de chinelo, olhando. Mas o cara que conhecia o jogo. Hoje em dia não tem mais isso. Entendeu? Aí você pega e contrata o De Federico, o Patito Fernandes. Patito, o que mais que vem? Essas outras bombas que vem pra cá. O coisa aí que a gente achou que ia dar certo e não deu. Morelos, entendeu? Búfalo. Do tamanho, né? Exato, do maior tamanho. que Exatamente. Então, ele não era um búfalo pela coragem, não, era um búfalo pela largura. Entendeu? É isso. Agora, por isso que eu falo, o Corinthians hoje, gente, deveria se espelhar nesse tipo de modelo. No Fortaleza. Não dá, Facinca, desculpa, aí não dá. Não, porque o Fortaleza é um planeta diferente. O que eu digo mas tá falando do quê? Não tem como se espelhar em nada no Fortaleza. Por que não? Tem que se espelhar. Né? Deveria, mas nunca vai caber isso no Corinthians. Não. Eu acho que o Corinthians tem que se espelhar no Fortaleza. Deveria em tudo, mas nunca vai caber. Gestão e contratação. Agora, é mais fácil você administrar o Fortaleza do que o Corinthians. Sem dúvida. Claro, porque a pressão que tem o Fortaleza é muito pequena perto da pressão que existe no Corinthians. Não sei se 10% dela. Exatamente. O nosso programa é em nível nacional. Existem as televisões também, cabo. O Corinthians está toda hora no olho do furacão. O Fortaleza não dá pra você trabalhar mais em paz lá. Dá pra você contratar um luceiro e esperar um pouquinho. Dá pra você chegar, por exemplo, no Vojvoda, termina o Campeonato Brasileiro na última colocação, no primeiro turno, o cara vai lá e fica tranquilo. Aqui se fosse no Corinthians, já tinha sido mandado embora. Mas o problema é que... Mas você tem razão. A gestão. Não, e o Corinthians já teve esse tipo de modelo. E deu tão certo ao ponto do time ser campeão do mundo. Porque o Corinthians vira 2007 para 2008 o rebaixado, e ele vai ao mercado contratar o Chicão, contratar o André Santos, contratar o Christian, contratar o Elias. E o que é que norteou essas contratações? Ele trouxe o Danilo. Quem trouxe esses caras aí? Basicamente foram empresários. Empresários com o Antônio Carlos, à época, que era o gestor. Hoje não tem mais o empresário também, o olheiro. Tem, além do cara que fica lá com a bunda no Carlos Leite lá. Tem o empresário. O Carlos Leite. Foi o Carlos Leite que montou o time do Corinthians. O Carlos Leite entende de futebol, entende de negócio. Porque ele às vezes entende dos
os dois. Sinceramente, às vezes acho que todo mundo valoriza demais algumas figuras do futebol. O olheiro eu valorizaria. Porque é o cara que tem, é o olheiro, é o que olha, é o cara que tá aí. Não sei se isso existe ainda, viu, senhor? Não tem mais. Em Jaú, ver um jogo de 15 de Jaú. Futebol romântico, hoje em dia não tem mais. Jundiaí e tal, não sei o que lá. Então hoje você tem os caras do scout que sabem ler números. Sim. Eu também sei ler números. Sim. Interpretá-los é um pouquinho mais difícil. Interpretar com muita inteligência. Exato. Ver números, você vê, né? E tem os empresários que fazem negócios. Então, quando um time como esse do Corinthians é montado, Facicani, e de fato chegou ao título Libertadores, chegou ao Mundial, com todo respeito aos profissionais, e isso vale para quem contratou o Abel e vale para quem contratou o Jorge Jesus. Isso, é empresário. Rabo. Deram sorte. É que nem o São tem Paulo. Planejamento no inferno, tem nenhum. Não, sabe nada. Sim. Quem conhecia o Jorge Jesus no Flamengo? O São Paulo já se conhecia. Oi? Não, eu falei do São Paulo, mas São Paulo foi técnico. Quem conhecia o Abel Ferreira? Ninguém sabia Ninguém conhecia. Entendeu? E Flavinho... Também concordo com você. Mas você tem alguns outros exemplos. Faço meio chulo. Claro. Ó, que rabo que deu, hein? Contratou esses caras. Aí o Flamengo, contrata os tais 8 jogadores que o Quesada sempre lembra, mas aí é mais fácil. Você tem dinheiro, são jogadores que estão jogando bem. É muito fácil. O Gerson, o Everton Ribeiro, Pedro. Quem mais? O Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gabriel. Não tem muito erro, cara. Não tem muito erro. Você tem dinheiro, você contrata e não tem muito erro. Aí não precisa de olheiro, não precisa de scout, não precisa de nada. Agora, quando você não tem dinheiro, aí você precisa trabalhar direito, exatamente. Então, mas aí eu vou valorizar. Mas ao mesmo tempo, tudo bem, você pode dar a sorte, enfim, o que seja pra você dar certo. É o que dou. Tá? Mas teve um mínimo de competência. Teve uma leitura de trazer bons jogadores que não eram tão caros, mas que poderiam te entregar uma base pra jogar uma Série B e dali você formar um time de Série A, que é o que a gente fala que o Santos tem que fazer. Em 8 bate na final do Copa do Brasil e perde. Sim, perde, assim, no 9 ganha, no detalhe. E ganha 9. Do Inter, né? Mas eu dou um outro exemplo. O Cruzeiro. O Alexandre Matos, na época, fez um grande trabalho contratando aqui, ó. Eu dou exemplo do São Paulo, por exemplo, quando trouxe aquela galerinha do Goiás em 2004. Ali alguém viu. Alguém viu. Marco Aurélio Cunha. Alguém soube enxergar. Milton Cruz, talvez. Milton Cruz, com Marco Aurélio Cunha. Você teve zagueiro André Dias, né? André Dias. O Edilson, aquele atacante, como é que chamava aquele cara que jogava pelo lado direito? Fala aí, Miquelete. André Araújo, como é que era? Jogador do São Paulo. Do Goiás. Era do Goiás. Alex Dias. Alex Dias zagueiro, aquele ponta direita. Não, Alex Dias o atacante, que jogou na França. André Dias era atacante. Araújo. Não. Alex Dias o Araújo, isso aí. O Araújo. Lembrei aqui agora. Boa. Eu sei que eu tava aqui, tô gaguejando. Vendo ele, Fabão, né? Fabão veio, né? O Fabão, Grafite, Josué. Grafite. Danilo. Mineiro. O Mineiro veio da Ponte. Então, assim, você tem uma... Dá pra fazer. O Cicinho veio de graça. Cicinho veio de graça. Do Atlético. Do Atlético Mineiro. Né? Então, assim, esse cara, eu acho que era o Milton Cruz, viu? Eu acho que era o Milton Cruz também. O Milton com o Marco. O Marco Aurélio. Também? O Milton tem amigos espalhados. Porque esses caras que tem cara, por exemplo, o Fabinho Soldado no Corinthians. Você tem um amigo. Entendeu? Tem amigo aqui, ali, lá e acolá. Você tem que ter. O cara chegar pra você e falar assim, escuta, tem um outro Adílio aqui querendo pular o muro do Flamengo. Ou você tem um outro cara que você imagina tá querendo jogar no Corinthians. Esse cara é bom. Sim. Você pega o Corinthians, por exemplo, quando traz o Douglas, o 10. Do São Caetano. Cara, o Douglas era pra muita gente, era refúgio já. Era refúgio. O Douglas fez final de campeonato paulista ele foi que ele perde pro bola, Santos. mas ele nunca firmou. E aí no Corinthians ele vira Jorge Henrique, a mesma coisa. Assim, tem muito cara. 2007 no Santos, acho que ele empata ou perde o primeiro jogo pro São Caetano? Ele perde. O Dorival era o técnico. O Douglas faz gol. Ele faz um gol. E no segundo jogo, o Santos ganha por 2-0, como ele tinha uma campanha melhor. Isso, ele ganhou, exatamente, foi isso. Então o Douglas era esse. O Lucho era o técnico do Santos e o Dorival era o técnico do São Caetano. O time do Santos tinha o Zé Roberto. O Zé Roberto não jogava nada, hein? Zé Roberto, meus caras falando dele no Santos, ele jogou mais ou menos. No Campeonato Paulista até que ele jogou bem, mas nessa final não jogou nada. E na Libertadores, quando o Santos é eliminado pelo Grêmio, ele não jogou nada.
Nada. Eu fui ver o jogo. O José jogava de 10. Mas é engraçado, quando você fala do Zé Roberto no Santos, na minha memória ele tinha jogado bem. Não, ele jogou bem em alguns jogos, até teve um jogo com 3x0. Depois ele... Com 3x0 contra o Corinthians no Pacaembu, o Santos ganha 3x0. Ele acabou com o jogo aquela noite, uma quarta-feira à noite, ele acabou com o jogo. Mas contra o São Caetano, nos 2 jogos finais, ele sumiu. E na Libertadores, nos 2 jogos contra o Grêmio, ele sumiu. E foi o Vanderlei que o transforma em 10. Em 10, exatamente. No Palmeiras ele jogou bem, por sinal, né? Foi um dos grandes caras que eu vi. Agora, mas é isso que eu tô falando. Dá pra você montar time sem gastar.